Seja muito bem-vindo à live Como se livrar das preocupações. Você quer se livrar das preocupações? Você quer ser uma pessoa muito mais feliz? A live é para você que quer se livrar das preocupações, quer se livrar do estresse, quer melhorar a sua qualidade de vida, quer ser uma pessoa muito mais feliz. Bom, minha apresentação é para você que está assistindo a reprise e agora nós vamos chamar uma convidada muito especial. Vou chamar ela aqui, vamos mandar um convite para ela. Uma convidada muito especial, uma pessoa que eu admiro, que eu amo muito. Oi, Fran. Oi, tá bom o Escutando áudio? bem? Tá bom, vou aumentar meu volume aqui. Vamos lá. O tema da nossa live é como se livrar das preocupações. E antes, eu quero que a Fran se apresente um pouquinho para nós. Quem é a Fran? Por que a Fran tem autoridade para falar sobre preocupações, falar sobre se livrar da ansiedade, se livrar das preocupações? Então, eu me chamo Franciele e por muito tempo eu trabalhei num ritmo frenético, né, trabalhando muito, estudando muito, e isso me levou a muitas crises de pânico, de ansiedade, depressão. E aos poucos eu fui percebendo que não dava mais, né, para continuar naquele ritmo. E, e eu fui arrumando maneiras que eu pudesse fazer uma transição de carreira, né? Que eu pudesse ter mais tempo disponível para olhar para dentro de mim, para descobrir quem eu realmente sou, como essa pergunta que você fez agora, né? Quem eu sou? É essa pergunta que eu venho tentando responder, né? Quem eu realmente sou, do que eu realmente gosto, o que eu realmente quero, né? Tirando um pouco assim do que a sociedade espera de mim, do que todas as pessoas que me conhecem, que me conheceram algum dia esperam de mim. Então, é nesse processo que eu tô. Desde 2022, né, janeiro de 2022, então que eu comecei esse processo de transição de carreira. Então, fechou um ano. E hoje não sou mais funcionária pública, né? E estou trabalhando atualmente com as terapias integrativas. Estou trabalhando como professora de yoga, com curso de reiki. Mas principalmente tenho tido mais tempo de olhar para as minhas questões, né? E tudo que me trazia essa ansiedade, essa preocupação, esse desconforto interno. Passar Então, por esse processo. Passar por esse processo, tu acha que te deixou uma pessoa mais feliz? eu De acredito maneira geral. que a felicidade está nos pequenos momentos, né? Então, não tem como você ser feliz se você não tem nem tempo para ser feliz, né? Então, eu vivia num ritmo que eu acordava, eu saía correndo para trabalhar, trabalhava o dia todo sem ter tempo nem de respirar, nem de ir ao banheiro. Então, chegava em casa, ia para a faculdade, estudava, chegava em casa, dormia um pouco, algumas horas, ia de novo, né? Era sempre esse ritmo. Final de semana era estudando. Então, eu não tinha um tempo nem para ser feliz. Eu não tinha um tempo nem para poder ter um momento de lazer, para poder aproveitar. Então, era só estudo e trabalho. E aquele ritmo acelerado que eu não conseguia parar para aproveitar a vida, para viver, né? Era sempre correndo atrás de alguma coisa que eu não sabia nem ao certo o que é. Então eu Era uma vida com estresse e fadigada e nem sabia que estava estressado e fadigado, acredito cansado. que sim, que hoje eu consigo ter mais momentos felizes em função de priorizar a minha saúde física, mental, emocional, espiritual e a minha família e os momentos de lazer que a gente busca todos os dias ter esses momentos juntos, né? Então, acredito que sim, que a felicidade está nesses pequenos momentos e que a gente precisa de tempo para ser feliz também. Que a gente não consegue ser feliz se a gente não tiver um tempo para fazer o que a gente realmente gosta, o que realmente nos nutre, o corpo e a alma, né? E para ti, o que foi o essencial que te ajudou a te livrar das preocupações? Foi
Foi a transição de carreira ou foi algo mais profundo? O que foi? O que foi o principal? Eu, eu não vou dizer assim que eu já estou 100% livre das preocupações, elas aparecem, né, diariamente ainda, principalmente depois que a gente tem filho, né? As preocupações elas continuam aparecendo, só que hoje eu tenho outras formas de lidar com essas preocupações, né? Então eu consigo atender as pessoas com as terapias, com yoga, e eu consigo também nesse processo trazer uma calmaria para o meu sistema, né? E eu consigo respirar mais, consigo olhar para aquele momento de fora, observar, ver que aquilo não é real, né? Eu imagino sempre uma luz azul de proteção do Arcanjo Miguel. Então eu tenho várias técnicas que eu vou utilizando no meu dia a dia para que quando essas preocupações aparecem, eu conseguir observá-las de longe e ver que elas não são reais e não deixá-las tomar conta da minha vida e do meu corpo como elas faziam antes, quando eu estava num processo total de inconsciência, né? Porque a gente, quando está inconsciente, a gente não consegue lidar com situações simples do dia a dia. Então acontece uma coisa e aquilo é só um estopim para estourar uma bomba. Hoje eu já consigo ir trabalhando todos os dias para que não deixe, né, esse vulcão, né, tomar tudo. Então eu vou aos E, pouquinhos e já trabalhando diariamente. quais são as preocupações, na tua opinião, né? Quais são as principais preocupações negativas? O que é uma preocupação negativa para ti? Como tu definiria uma preocupação negativa? Hoje, Seria por exemplo, uma ansiedade? Seria uma tradução de uma ansiedade? eu acho que a ansiedade é um sintoma, né, que a gente tem por determinados motivos. Cada pessoa vai ter os seus, né? Eu hoje, o que me causa mais ansiedade ainda é a questão da maternidade, que ainda para mim é novo, que eu ainda tenho muita coisa que eu não sei lidar direito, que eu tô aprendendo a ser mãe, né, diariamente. Então eu acho que hoje uma das coisas que mais me traz ansiedade ainda seria relacionado a isso. Antigamente era muita coisa relacionada ao meu trabalho e ao estudo, né? Que eu me cobrava muito, me cobrava sempre perfeição, sempre melhores notas, sempre me cobrando além do que eu conseguia entregar. E hoje as minhas preocupações elas diminuíram em função da minha vida estar mais tranquila, mas mudou essa parte. Hoje em dia, as minhas preocupações são um pouco diferentes, né? Mas eu aprendi a lidar melhor com elas e não deixar que chegue até um nível que eu não consiga suportar, né? Que precise de medicação, Eu, coisa assim. eu gosto, eu gosto uma analogia que o excesso de pensamentos no passado geram a depressão e o excesso de pensamentos no futuro geram a ansiedade, essas preocupações. E que se a gente parar para pensar, só no presente, agora, aqui e agora, nesse momento, a gente não tem nenhuma preocupação. Mas a nossa mente, ela ou vai para o passado ou vai para o futuro e a gente fica nesse vai e volta, pensando em algo que aconteceu e voltando projetando o futuro, criando a sociedade. Eu gosto muito dessa analogia para definir que se a gente pensar no agora, não temos nenhuma preocupação, efetivamente. A gente tem só essa preocupação pensando no futuro, e não agora, nesse momento. Não sei se tu concorda com essa minha metáfora, minha analogia. Queria que tu comentasse um pouquinho sobre essa analogia. Eu acredito que sim, que a gente estar no presente é uma forma da gente estar consciente, da gente estar vendo a realidade, né, do que está acontecendo. Porque a gente cria muitos medos na cabeça, a gente fica imaginando lá no futuro coisas que não aconteceram, que talvez nunca vão acontecer e a gente já está vivendo aquilo, a gente está sofrendo. O nosso corpo, ele não sabe. Ele vai sofrer aquele estresse por possibilidade.
Então, se a tua mente está num excesso de futuro, com certeza o teu corpo vai reagir a isso com estresse. E se está vivendo no passado também, porque o passado ele já passou, não existe mais, acabou, né? A nossa vida só acontece no agora. Então é muito legal isso de se perguntar, agora, no agora, o que realmente é um problema? O que realmente eu preciso lidar nesse momento? Né? A gente vai ver que as coisas são bem mais simples do que a gente está criando um monstro na cabeça. Muitas vezes também a gente imagina que algo é muito difícil, que algo vai ser muito doloroso, a gente passar por uma situação. E quando aquela situação realmente acontece, a gente vê que na verdade não foi um bicho de sete cabeças, a gente conseguiu passar muito mais fácil do que a gente tinha criado na nossa cabeça. Como foi até para nós aqui, por exemplo, o parto do Vicente, né? Eu passei a vida criando um monstro na cabeça e achei que na realidade não foi. Na realidade foi a dor serviu para trazer a vida, né? Então não houve sofrimento, né? Só houve bênçãos. E eu criei por muitos anos um estresse desnecessário no meu corpo, na minha vida. E assim a gente faz com outras coisas também, né? E uma dica é a respiração, que a gente trabalha muito no yoga também, que é que a gente observar a nossa respiração. Isso nos traz para a presença, nos traz para o momento que existe, né? Para o momento real, que é o aqui e agora. E uma dica também que eu acredito, tem pessoas que às vezes estão num estado talvez tão depressivo, um estado, principalmente quem está em um estado mais depressivo, uma preocupação com o passado, que às vezes ficar em ócio, sem fazer nada, ela não consegue. E ficar sem fazer nada só gera mais pensamentos no passado, só mais preocupações. Então, eu sei que não soluciona o problema, mas às vezes, para algumas pessoas, talvez ficar em ócio, ficar sem fazer nada, também é um gatilho para ativar pensamentos do passado, pensamentos depressivos. Então, quem está nessas situações, é melhor a pessoa manter a mente ocupada. Vai ler um livro, vai caminhar, vai fazer um exercício, vai fazer alguma coisa para não ficar nesse ócio, para não ter esse gatilho e ativar comportamentos depressivos. Não soluciona o problema, mas ameniza, ajuda a amenizar. O que tu daria para uma dica para uma pessoa que estaria numa situação parecida como eu descrevi? A primeira coisa é ocupar a cabeça com coisas saudáveis, né? Não vão ocupar a cabeça com horas e horas e horas na frente da televisão, com horas na frente do celular, né? Porque não vai adiantar esse tempo de ócio. Então, porque o nosso cérebro ele não está acostumado, ele não é preparado para isso. A gente foi, a gente foi criado para viver na natureza. E na natureza é tudo calmo, tudo tranquilo, né? A gente olha o céu, olha as árvores, isso traz uma tranquilidade pra gente. Se a gente ficar vivendo só na internet, só no mundo digital, o nosso cérebro não vai conseguir processar essa quantidade de informações e isso vai acabar trazendo também ansiedade, estresse, agitação, preocupação, porque não é a vida real. Então a gente pode sim, né, ter os nossos momentos de trabalhar com o digital, mas a gente precisa muito aprender, novamente reaprender a viver no meio da natureza, a gente se conectar com a nossa essência natural, né? Então, seria mais ou menos assim, viver o ócio, sim, né? Aproveitar também momentos de ócio, mas para que o nosso cérebro esteja preparado para isso, a gente tem que acostumar ele a não viver tão agitado como a gente acostumou ele nos últimos anos, principalmente com o digital, né? O nosso cérebro está acostumado a ter muita adrenalina, a ter muita informação. Então, se você para, ele se assusta, né? Então, o melhor seria realmente fazer coisas que trazem mais tranquilidade, como ler um livro, fazer algum trabalho manual, algum trabalho artístico. Eu gosto muito de trabalhar com aquarela, né? Eu acho que me ajuda bastante. A água, ela traz essa questão das emoções. Então, a aquarela é a base de água.
Eu trabalho também bastante com a escrita intuitiva, então eu pego e faço diários, faço poesias, faço textos. Tudo isso me auxilia também no meu processo de acalmar um pouco e silenciar a mente. São dicas que vocês podem E, usar. Ah, quem gosta de trabalhos artesanais também seria bom fazer. Alguma coisa mais calma, né? Não tão agitada. e a pessoa que está na situação de, vamos dizer, melancolia, de ficar se vitimizando, culpando, às vezes, a falta ou insucesso que fica culpando os outros. E fica com essa preocupação por não ter sucesso, botando culpa nos outros. Por ele não ter conseguido, por essa pessoa não ter conseguido. Como se livrar desse tipo de preocupação? Tua opinião. Ou quando tu se pega, todo mundo tem um pouco de vitimismo, um pouco de fazer de vítima. O que tu gosta de fazer quando tu se pega fazendo de vítima? Eu gosto de justamente isso, saber, né? Olhar para essa situação que eu estou me fazendo de vítima. A gente se faz de vítima mesmo, a gente sempre quer culpar o outro. Então a culpa é da minha infância, a culpa é dos meus pais, a culpa é de qualquer coisa, menos minha. Eu não, eu sou um alecrim dourado. Então a gente tem que puxar essa responsabilidade pra gente. Então, no momento que a gente puxa essa responsabilidade pra gente, a gente cria esse poder. A gente dá força para esse nosso poder interno de resolver uma situação. É muito comum também as pessoas, antes de tomar uma decisão, ficarem perguntando para várias pessoas. Ah, pergunta para um, pergunta para outro. E cada um vai trazer uma análise conforme a sua versão, conforme a sua ideia da vida. E o que acontece? O que a pessoa está querendo fazer? Ela está querendo que outra pessoa decida por ela, para ela não ter que sofrer com as consequências da decisão, sendo que só e unicamente ela vai sofrer com as consequências da decisão. Então a gente não pode dar esse poder para outra pessoa decidir pela nossa vida, o que só vai influenciar nós mesmos. Então eu acho importantíssimo a gente tomar esse poder de decisão, mas a gente precisa ver, abrir os olhos que a gente está sim se fazendo de vítima em muitas situações do dia, né? Ah, eu não vou na academia porque isso, porque aquilo outro, né? Eu não bebo água porque eu não tenho a garrafa X, eu não tenho o copo X, eu não tenho a roupa tal para ir na academia. Então a gente começa a colocar a culpa no mundo, mas a gente não tem culpa de nada. E isso só nos traz baixa estima. Isso só tira o nosso poder pessoal. Então a dica é olhar para esse vitimismo e se observar que realmente você está, né, em muitas situações fazendo de vítima e tomar esse poder para si e ter a chance de você mudar a sua vida. Porque só você que tem a chance de tomar decisões que vão mudar a tua vida. Então, se eu quero daqui a 5 anos, né, ter X, sei lá, de dinheiro na minha conta, o que eu preciso fazer hoje, né? Quanto que eu preciso trabalhar, quanto que eu preciso investir, quanto que eu preciso guardar, que maneira que eu vou fazer para chegar até lá, isso só depende de mim. Não adianta eu chegar daqui a 5 anos e reclamar que eu não consegui nada que eu queria. Mas quem tinha que fazer alguma coisa era eu e eu não fiz nada, né? Então a gente tomar esse poder pessoal pra gente. Às vezes a gente fica nessa energia negativa de colocar a culpa no outro e não olha que a gente, além de tomar uma decisão, a gente não agiu, a gente não fez nada para mudar isso. Então, acho que além de tomar uma decisão, a gente tem que agir, fazer, botar a mão na massa, fazer. O que eu quero fazer? Mais ou menos como tu colocou. Eu quero fazer isso, então eu vou fazer isso. Eu tenho que fazer, efetivamente fazer, porque o mundo está cheio de pessoas que falam que vão fazer, mas poucas efetivamente fazem algo para mudar. E poucas efetivamente param de dar desculpa e vão para academia. É a academia que está me faltando na minha vida, é isso que eu preciso, mais saúde, então eu vou fazer algo para melhorar minha saúde. Para de ficar se melancolizando, se vitimizando e vai fazer alguma coisa. Né? E a gente, Acho que agir é muito e a gente importante. tem que cuidar também para não olhar a vida do outro.
que às vezes o outro tá indo pra academia, tá malhando, tá com o corpo lindo, maravilhoso, e eu acho que aquilo vai ser bom pra mim. Então eu vou fazer também. Mas não, pra mim não vai ser bom. Pra mim, bom é dançar. Então, por que que eu vou ir na academia malhar se pra mim o que vai me fazer melhor pra minha vida, na minha única hora que eu tenho na semana disponível, é dançar? Pra ser igual ao outro? Então, por isso é muito importante também o processo de autoconhecimento, né? Pra gente ver o que pra mim vai ser bom. Por exemplo, tomar suco verde é ótimo, muito legal, uma coisa muito boa pra saúde. É bom pra todo mundo? Não sei. É bom pra mim? Não sei. Eu tenho que olhar para dentro de mim, olhar o que, que para mim vai ser melhor, vai ser efetivo, vai ter um resultado para o que eu quero. Se eu quero um corpo muito magro, eu não adianta eu ir malhar, que eu não vou ficar com um corpo tão magro assim. Quem sabe é melhor eu ir correr, sabe? Então a gente ter esse processo de autoconhecimento para descobrir o que, que o meu corpo está pedindo neste momento. Porque às vezes eu não tenho tempo de fazer tudo, eu tenho que escolher, né? Que tipo de atividade física eu vou fazer, né? Que tipo de alimentação eu vou ter pro resultado que eu quero. Então não é porque o coleguinha tá fazendo, o vizinho tá fazendo, para ele tá legal, para ele tá bom, que para mim também vai estar. Tá. Cada ser é único e isso é muito importante a gente olhar também. Tem, tem uma pergunta que eu quero te fazer. Tal, talvez sentiu já isso também, ou já percebeu isso. A questão, talvez uma das preocupações nossas é quem vai fazer, para quem vai efetivamente vai fazer uma transição de carreira. Quais foram as tuas principais preocupações quando tu disse, não, agora eu vou encerrar essa minha carreira como professora e vou trabalhar só com terapias holísticas? Quais foram as tuas preocupações naquele momento de tomar essa decisão de começar a agir? Eu acho que a primeira, mais importante, mais difícil, foi eu deixar de me enxergar como professora. Porque eu fui professora minha vida toda. Eu tinha 6 anos, eu dava aula já de reforço escolar depois da escola, né? Então, para mim, me desvincular desse título, né, de professora, para mim, acho que foi a parte mais difícil, assim. E até hoje eu passo na rua e as pessoas, professora, professora, né? E eu acho muito engraçado, porque hoje em dia eu não sou mais professora, mas para esses meus alunos eu vou ser pro resto da vida, né? E acho que para mim o mais desafiador foi isso, sabe? Me desvincular, né? Eu não sou a minha profissão. Acho que esse foi o primeiro impacto, assim, o mais forte para mim. E outra questão muito importante é: será que vai dar certo? Como eu vou sobreviver? Como O eu vou medo do pagar fracasso? contas? Eu que sempre paguei minhas contas, eu que sempre trabalhei, como eu vou sobreviver? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir ter uma renda, né, que seja compatível com a que eu já estou acostumada? E acho que esse foi o segundo desafio. E não foi no primeiro mês trabalhando que eu consegui chegar a ter a renda que eu tinha antes. Então demorou praticamente um ano para eu conseguir ter a renda equiparada, né? Então eu acho que a gente tem que ter bem uma consciência também assim de se preparar para viver essa mudança, né? Porque eu me preparei por alguns anos, então eu vinha juntando dinheiro. Eu né, Vanessa? É bem assim, mas vai dar certo. Eu vinha juntando dinheiro, eu vinha me planejando, então eu aprendi a investir o dinheiro, né? Meu marido que investe agora para mim, né? O dinheiro para eu, obrigada, para eu poder ter uma renda fixa. Então, todos os meses eu já tenho uma renda fixa, porque eu trabalhei 11 anos e nesses 11 anos eu consegui juntar um dinheiro. E esse dinheiro é investido e os como é que é o nome? Os dividendos, Dividendo. né? Já me trazem uma renda fixa todos os meses. Então, em 11 anos eu consegui me aposentar, vamos dizer assim, né? Então, eu já tenho, sem trabalhar, eu já tenho um dinheiro que todos os meses vai lá cair na minha conta. E isso me trouxe, querendo ou não, uma segurança fictícia, porque na verdade não existe segurança, né? A mente da gente precisa acreditar que a gente está segura. Mas eu acho que foi isso que me deu um empurrãozinho, assim, para eu ter coragem
realmente de sair de 4 concursos públicos, né? De suspender uma OAB, que eu recém tinha tirado, né? Recém estava começando uma carreira de advogada também. Então, eu acho que ter esse planejamento, né, de investir, de aprender a ter essa renda já fixa, me trouxe uma credibilidade maior. E foi o que me ajudou a pagar minhas contas e investir muito em curso, investir muito em retiro, viagem, né? Foram 5 retiros no ano. E isso tudo a gente precisa de dinheiro para investir. Não tem como a gente fazer sem dinheiro, né? Então foi muito importante esse meu planejamento. Então não foi do dia para a noite que eu peguei e larguei tudo também. Eu primeiro me preparei. Essa, acho que é o principal. Talvez a pessoa que está pensando agora, conseguiu juntar dinheiro, eu não vou conseguir. Mas talvez a melhor forma de se preparar para uma transição de carreira não é investindo financeiramente, talvez investindo em você mesmo. Se você está extremamente preparado, qualquer coisa, você não vai, se sair do seu emprego, trocar de profissão, você está preparado, você se preparou emocionalmente, preparou tecnicamente, você não vai ficar desempregado. De alguma forma, vai conseguir uma outra renda, ou alguma outra forma. Não vai ter como. Se você cresce o seu ser, não tem como as outras características tuas também não se desenvolver. Acho que é muito importante isso, nós Não dá deixar frisar para isso no para as papel pessoas. de vítima. Ah, ela conseguiu juntar dinheiro, eu não consigo juntar nem 10 reais. Aí, É, consigo juntar dinheiro. Que outras formas eu tenho, né, para me planejar para isso? Eu vou fazer bicos, né? Eu vou trabalhar com outra coisa, eu vou. Porque querendo ou não, a gente vive num mundo material, né? E o mundo material exige que a gente tenha um poder aquisitivo para pagar coisas básicas, ou ter alguém que nos sustente, que nos ampare por um determinado tempo, né? Não importa que maneira que isso vai acontecer. O importante é a gente se planejar de acordo com a nossa vida, né? Com o que nos é viável naquele momento. Então, não olhar para a mesma coisa, né? Não olhar para o coleguinha, para ela foi fácil, para mim tá sendo horrível, tá sendo difícil. Não. É se colocar como um agente de transformação da própria vida, né? Na minha vida, o que eu posso fazer? Quantos anos eu vou levar para isso? Né? De que forma eu vou fazer isso acontecer? ó, eu tô adorando a live contigo, Fran. Para nós ir para a reta final aqui, bota aí quem tá ao vivo, bota, eu tô gostando, eu tô gostando, eu tô gostando. Bota para nós aí, bota, eu tô gostando. Eu tô Nossa. gostando também. Então bota, escreve nos comentários. Escreve nos comentários, eu tô gostando. Então só ver se tá valendo a pena, você ficar aí no meio-dia conosco. E para nós ir nessa reta final, é, uma, talvez eu percebo que a questão do cansaço. As pessoas estão com atividades, às vezes, administrativas, trabalham no escritório e vivem cansados. É um cansaço que não é físico, a pessoa não está assentando tijolo, não está trabalhando numa mina. É só um cansaço mental, um cansaço por, às vezes, falta de agir, falta de motivação, qualquer cansaço. É algo emocional, algo mental. Quem está com esse tipo de problema, cansaço mental, que tu acha que pode ajudar? Tu acha que atividades bem práticas, assim, que podem ajudar a entender que é um cansaço mental, um cansaço, não é um cansaço real, é um cansaço da mente só. O que me ajuda muito é perceber a minha energia, olhar para minha energia como é que tá, né? Então, às vezes, o que acontecia comigo era assim, ó, eu chegava num lugar, eu chegava num restaurante, por exemplo, e a minha energia era sugada. Sem eu fazer simplesmente nada, eu entrava num lugar e a minha energia era sugada. E eu tive crises de pânico até em função disso, porque eu não sabia lidar com isso. Eu sentia aquela energia estranha e eu ficava
eu perdia o controle, né? Então eu ficava numa crise de ansiedade. E até eu descobrir que isso era energia dos ambientes, né? Que era uma energia que não era minha, mas que eu estava abrindo o meu campo energético para receber todo esse tipo de informação e que eu precisava sim aprender a lidar com isso, né? Que foi essa a grande chave. Então não é que hoje eu não sinta mais cansaço, eu não sinta mais que drenam a minha energia, mas eu aprendi a lidar com isso. Então eu tenho algumas técnicas que eu passo até para os meus pacientes aqui, né? Meus clientes de proteção energética, de blindagem energética, banhos energéticos. Quando a gente vai sair para algum lugar mais denso, né? Principalmente hospitais ou festas, lugar que tem muita gente circulando. Então a gente vai se sentir desgastado. Então a gente tem maneiras de se proteger antes de ir, durante e depois, tá? Então são questões bem energéticas mesmo. Outras coisas que a gente pode estar fazendo são aplicação de reiki, né? Os reikianos podem se auto-aplicar reiki antes de ir fazer uma proteção, tá? Depois de tá? Então, uma dica mais prática, essa que eu uso muito, é a gente puxar aqui do chakra do umbigo, a gente puxa do umbigo, assim, como se fosse um zíper. A gente puxa aqui do umbigo, assim, um zíper e a gente comanda. Eu comando fechar o meu campo energético. Então, antes de eu ir para um lugar que eu sei que vai ser denso, que vai ter alguma situação assim, eu já fecho o meu campo energético. É como se fosse um zíper. Eu puxo aqui do umbigo até o topo da cabeça e digo, eu comando fechar o meu campo energético. Outra dica também que eu gosto bastante de dar é quem trabalha em lugares bem pesados, assim, bem densos, que se sente esgotado no final do dia, é carregar uma turmalina negra, que é uma pedrinha, um cristal preto, no bolso, tá? Não colocar junto à pele, mas colocar no bolso, assim, uma pedrinha pequena. Então, são várias dicas que a gente tem. Essa da bolha azul, da proteção do Arcanjo Miguel, eu gosto muito também. Então, tipo, eu vou para um lugar denso, eu imagino uma bolha de luz azul e peço a proteção do Arcanjo Miguel. No carro, eu gosto muito de desenhar os símbolos reiki também, o Cho, para quem é reikiano. Então, para quem não é, fica o convite também para os cursos de reiki que eu ministro. Então, tem várias técnicas de proteção, de blindagem, de limpeza que podem ser utilizadas, as terapias energéticas, espirituais e principalmente se autoconhecer, né? Olhar, será que eu estou sendo drenada, meu campo energético está sendo drenado? Ou será que é o meu corpo que está precisando dormir, que está realmente cansado? É se observar, né? Fran, Respondi? muito obrigado. Foi uma delícia ter compartilhado a primeira live. Eu já vou fazer um convite aqui, ó, para a Vanessa e para o Marco. Se eles quiserem toparem, nós vamos fazer talvez semana que vem ou na outra, dependendo. Já vou conversar com vocês em seguida para nós fazer também uma live. São pessoas que também gostariam muito de compartilhar uma live, fazer um questionário, fazer um podcast, tá? Eu fiquei muito E feliz de ter sido honrada de ser a primeira convidada. Muito obrigada. Adorei conversar aqui. Tô pronta para outra já. ó, Quem quiser aí me ótimo. convidar também, tá? E agradeço a você, parabéns por ter ficado aí na live, te agradeço muito. Eu desejo que o pouquinho que você pegou hoje possa ajudar a melhorar seu dia, possa melhorar seu trabalho, o lugar que você vai, que não adianta a gente ter luz e não iluminar. Então eu quero fazer um convite que qualquer coisa que a gente tem de bom, de positivo, leve para onde você vai, para onde você trabalha, os ambientes, vocês sejam a luz. Tá? Muito obrigado, Fran. E um grande abraço, um beijo para todo mundo e até uma próxima. Obrigada, gente, por terem participado. Tchau.